No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico: extratora versus aspirador de pó e água. Não sai daí! E aí, tudo bom? Eu sou o Almir e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Muitas pessoas perguntam se é possível utilizar um aspirador de pó e água no lugar da extratora. Eu já disse no vídeo anterior que sim, é possível. E eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Então eu quero te mostrar os prós e os contras de cada situação, quando é vantajoso você utilizar o aspirador no lugar da extratora e qual a melhor maneira de você fazer isso tecnicamente. Provavelmente, quando alguém faz essa pergunta, ele está pensando em economizar o máximo de dinheiro possível. E para nós, isso é uma coisa interessante. Porém, a máxima economia que você vai ter é adquirindo um aspirador de pó residencial. E o grande problema de você não usar um equipamento profissional é que ele não foi feito para o ritmo de trabalho profissional. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui esse aspirador da Electrolux, o GT3000, e eu vou te mostrar como é o motor dele, que tem 1.400 watts de potência, e vou te mostrar o motor da P150, que é a nossa extratora da IPC. Recentemente eu precisei trocar ele, após alguns anos de trabalho, e você vai ver a diferença entre um e outro. Esse é o motor da Electrolux, ele é um motor monoestágio, e esse é o motor da IPC. Ele tem 200 watts a menos, mas você pode ver que a estrutura dele é muito melhor do que do motor da Electrolux, que apesar de ter 200 watts a mais, tem uma fiação menor e tem uma estrutura muito mais simples do que o da extratora. Eu falo por experiência própria, porque a gente precisou utilizar um aspirador desse enquanto a nossa máquina estava na manutenção. E ele fez um mês de trabalho aspirando água e depois a gente voltou a usar ele normalmente para limpeza de tapetes, que a gente usava para soprar a poeira, e ele deu problema nesse motor no segundo mês. Essa P150 que eu troquei o motor está comigo há mais de 2 anos, porém eu adquiri ela usada de um cliente meu, que hoje se tornou meu amigo, e ele já usava ela há um bom tempo. Esse motor provavelmente durou 4 ou 5 anos. A gente já tinha feito troca de escovas e chegou um ponto onde algumas partes dele não estavam mais em condições de uso e eu preferi comprar um novo. A segunda desvantagem que eu vejo, principalmente se eu usar um aspirador doméstico, é que alguns clientes vão achar estranho pagar por um serviço profissional que não se utiliza de equipamentos profissionais. Como eu disse nos primeiros vídeos, você precisa cuidar da imagem da empresa. E se você chega na casa do cliente para prestar um serviço que parece que ele próprio poderia fazer, ele pode achar que o seu serviço não tem valor. Claro que isso não vai acontecer em todos os casos, mas com certeza você não vai estar livre dessa má impressão do cliente. E se o cliente ficar com uma má impressão, ele não vai te indicar para outras pessoas e você vai perder novos clientes. Eu disse que é possível utilizar o aspirador de pó e em algumas situações eu acho que isso seja viável. E o pouco capital de investimento é a primeira delas. Se você conversar com qualquer pessoa que fala sobre empreendedorismo, a primeira coisa que ela vai te dizer é que se você não tem dinheiro para iniciar um negócio, você não deve iniciar. No nosso ramo, se você fizer um bom planejamento, você pode até pular essa regra. Mas para nós, o equipamento mais importante, como eu falei no vídeo passado, é a extratora. Então você precisa tentar adquirir pelo menos esse equipamento, ao invés de partir para um atalho, para um equipamento um pouco inferior. E o caso onde eu digo use um aspirador é se você realmente não tem condição alguma de adquirir uma extratora. Então, com bastante planejamento e com a técnica correta, você consegue oferecer o serviço e aí sim você consegue o capital para adquirir a extratora. Outro caso onde eu acredito que você possa optar pelo aspirador de pó e água ao invés da extratora é quando, de acordo com a técnica que você utiliza, você prefira comprar um aspirador de maior potência pelo mesmo valor de uma extratora de potência menor. Em algumas técnicas, a gente utiliza o jato de água da extratora como um borrifador. Você usa a extratora para aplicar o produto e depois você aspira sem jogar o produto ou a água de enxágue junto com a extração.
Se você utilizar esse método, você elimina a necessidade de ter a extratora jogando o produto ou jogando a água. Você pode usar um borrifador para aplicar o produto, depois fazer a extração, e um borrifador para jogar a água e depois fazer a extração. Eu utilizo esse processo às vezes e acredito que é possível você utilizar somente a extração sem a bomba de água. Porém, na maioria dos casos, você vai precisar fazer vários enxágues. Então, geralmente, não ter uma extratora e optar pelo aspirador vai fazer o seu trabalho ficar bem mais lento do que com a extratora. Aqui na PNG Biolimpeza, a gente utiliza diversos métodos. Com o passar do tempo, você começa a entender o que funciona melhor para um tipo de sujeira, para um tipo de tecido. Então a gente às vezes utiliza o produto na máquina e utiliza a água de enxágue no borrifador. Às vezes a gente utiliza o produto no borrifador e a água na máquina, assim como a gente já mostrou que está em uma outra playlist. Então, para mim, o ideal é que você faça um esforço para adquirir uma extratora e quando você quiser optar por um método ou outro método, você ter tudo à sua disposição. E por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco as suas dúvidas, a deixar mais fácil a sua decisão de que equipamento comprar. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, de deixar o like se você gostou desse vídeo. Um abraço e até a próxima!